Agora que nós já desenvolvemos as nossas screens, vamos modelar o nosso banco de dados. O Adalo ele permite com que a gente controle o nosso banco de dados a partir de coleções, que nada mais são do que tabelas que possuem as nossas estruturas de dados. Por padrão, ele já cria uma tabela do tipo user que contém as informações básicas de cadastro de um usuário para podermos gerenciar os acessos dos nossos clientes, dos nossos usuários do nosso web. Então, eu vou estar traduzindo aqui alguns campos que ele cria automaticamente, por exemplo, para nome, o username nós vamos deixar, o e-mail também, e aqui eu vou colocar senha. O nosso user, né, o nosso usuário, ele vai ter algumas propriedades básicas ali que a gente quer que ele tenha quando ele vai fazer o cadastro. Então eu quero que ele tenha aqui também, ele poderia ter uma foto de perfil, alguma coisa nesse sentido. Então a gente pode colocar aqui uma foto de perfil, ok? Nós podemos adicionar, por exemplo, também uma propriedade do tipo número, do tipo texto, booleano, data, time, imagem, um anexo. A gente vai adicionar aqui do tipo número, que basicamente vai ser o telefone dele. Então nós temos aqui dentro do nosso usuário profissional, que vai estar utilizando a nossa ferramenta de elaboração de propostas, envio de propostas, ele vai cadastrar com o nome dele, com o e-mail, com o telefone, a senha e uma foto de perfil. Por fim, esse usuário ele vai ter propostas dentro do seu aplicativo, dentro da sua área de trabalho. E essas propostas elas vão possuir alguns campos que nós vamos estar personalizando sempre. Então, toda vez que eu digitar nesse campo, eu quero que ele gere uma proposta com aquelas informações para mim. Então, no caso, nós vamos ter normalmente dentro da proposta o nome do cliente, e aí nós poderíamos utilizar aqui até mesmo uma outra tabela para vincular os dados do cliente que irá um relacionamento com a proposta. Mas como o objetivo desse aplicativo é ser bem simples para que nós possamos entender os conceitos básicos do Adalo e das automações de tarefas com o Integromat, a gente vai utilizar uma tabela somente para não ter que detalhar tanto e ir tão a fundo na parte de relacionamento de banco de dados, o que pode causar um pouco de confusão. Então a nossa proposta ela tem o nome do cliente, ela vai ter aqui também um e-mail do cliente e o telefone do cliente para quem a gente quer mandar essa proposta. Telefone do cliente. Ok? Além disso, a nossa proposta ela vai conter um serviço ou um título ou alguma coisa nesse sentido. Aqui eu vou utilizar o próprio nome do serviço como título. Então, serviço. Esse serviço ele vai conter também um texto de descrição, ok? Além disso, aí nós vamos ter aqui uma outra propriedade do tipo numérico, que vai ser o valor desse serviço. Além do valor desse serviço, nós podemos conter aqui um outro tipo de campo chamado formas de pagamento, ok? Além das formas de pagamento, deixa eu ver o que mais nós podemos ter aqui dentro do nosso aplicativo. Nós temos os dados do cliente, aqui nós já temos os dados da proposta em si. Eu acredito que é isso. Então, dentro da nossa tabela proposta, esses são alguns dados básicos que nós podemos ter. A gente poderia ter outros tipos de informações, outras tabelas de dados com outros relacionamentos para tornar ainda mais complexo essa proposta. Mas como o objetivo do curso e dessa aula de projeto conceito é ser bem simples e bem objetivo para que qualquer pessoa possa entender esses conceitos básicos e com o tempo aperfeiçoando e desenvolvendo um projeto mais complexo, a gente vai começar dessa maneira, onde nós vamos ter um relacionamento simples, onde o nosso usuário, né, o nosso cliente, ele, o nosso usuário, no caso né, profissional, ele vai ter um relacionamento com a tabela propostas, onde uma proposta ela vai perguntar qual é o relacionamento que nós queremos ter entre as propostas e os usuários, e o usuário e as propostas. Então o Adalo ele nos dá as três opções de relacionamento, que são os relacionamentos básicos entre as tabelas de um banco de dados, que é de um para muitos, de muitos para um e de muitos para muitos. Neste caso, nós vamos estar utilizando o relacionamento onde uma proposta pode ter um usuário autor, né, um usuário escritor, quem é o dono daquela proposta, quem elaborou aquela proposta, que é o cara que está logado no nosso aplicativo. Mas um usuário pode ter múltiplas propostas. Então, basicamente, aqui nós vamos criar um relacionamento de múltiplos
para 1, perfeito? Onde nós temos uma proposta para um usuário, mas nós temos aqui um usuário vinculado a múltiplas propostas. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é esse o relacionamento que nós vamos utilizar. O Adalo já vai criar aqui para a gente aqui, né, o relacionamento, o user, para a gente não se confundir. A gente pode colocar aqui como autor, né, renomear esse relacionamento na nossa tabela, para a gente dizer que esse usuário é o autor daquela proposta que foi cadastrada no banco de dados. Perfeito? Feito isso, nós concluímos mais uma etapa do desenvolvimento do nosso aplicativo, que é fazer a nossa modelagem do banco de dados. E agora nós vamos começar a fazer a adição e a configuração dos componentes dentro das nossas screens para que eles possam refletir os dados que nós temos armazenados aqui no nosso banco de dados, que nada mais é que os dados de perfil desse usuário e os dados da proposta que ele vai estar cadastrando e enviando para os seus clientes. Então, por isso eu aguardo vocês na próxima aula.